finalzinho do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o 3º ano, aula de organelas, aula 6, vídeo 6 de organelas é onde a gente entra nas mitocôndrias. Meus amores, mitocôndrias agora a gente vai falar um pouco da estrutura, da função genérica, porque quando eu falo de mitocôndrias, a função básica da mitocôndria é o quê? Respiração celular e, como consequência, a produção de energia de ATP. A gente falou isso lá no primeiro vídeo. Agora, meu bem, meu amor, você que está aqui comigo, me acompanhando nesta madrugada, o que a gente tem que saber? A mitocôndria, quando participa do processo de respiração celular, a gente tem que estudar o quê? A respiração celular a fundo, então a gente não vai fazer isso agora, a gente vai terminar as organelas animais, depois vamos ver as organelas vegetais, depois a gente vai entrar no conteúdo de respiração celular, que é bem abrangente, bem importante, bem fundamental. Mas olha que bonitinha essa mitocôndria que eu encontrei pra vocês, tá idêntica àquela que a gente desenhou, só que não, né? Aí, ó, até desligou a minha luz. Meu Deus do céu, ligou de novo. Sorry, guys. Então, olha só o que eu tenho que perceber aqui na minha mitocôndria. Cara, ela é uma célula, quase isso, uma organela, formada por duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Quando a gente estudar a respiração celular, a gente vai ver que é super importante saber as partes da mitocôndria, porque são 3 fases da respiração celular. Eu vou dizer, fase 1 acontece em tal lugar, que não é nem na mitocôndria. Fase 2 acontece na matriz mitocondrial, que é aqui nessa parte do meio, que se chama matriz, que seria o citoplasma, altamente hidratada, tem muita água. Depois a membrana interna, ela tem cristas mitocondriais, que são essas ondas, esses picos. Então a 3ª fase acontece nas cristas. Outra coisa muito importante sobre a mitocôndria, gente, a questão delas ter DNA próprio e ribossomos, o que induz a uma hipótese, uma teoria que a gente já vai falar aqui nesse vídeo, tá? Ou seja, dela ser um ser extremamente particular, específico, e ela é capaz de se autoduplicar e produzir suas próprias proteínas. Ela é um ser quase que independente dentro da célula, o que isso faz com que ela seja um negócio assim, ó, fora do normal. Calma que eu já vou te falar. Mas então anotou que ela tem DNA próprio e ribossomos próprios. Isso o vestibular ama do jeito assim, ó, enlouquecido. E por isso ela é capaz de se autoduplicar e fazer a sua própria síntese proteica. E faz com que a gente pense que ela era um organismo independente. Pronto, falei. Já vou falar sobre isso, sobre a teoria da endossimbiose. Então, gente, isso aqui era o que eu queria falar a respeito da mitocôndria, da estrutura geral dela. Outro detalhe, em que células ela está presente? Eu vou dar um spoilerzinho. Ela está presente na célula animal e principalmente também na célula vegetal. E é o maior erro que a pessoa pode fazer. Porque a pessoa diz, não, célula vegetal tem cloroplasto, faz fotossíntese. Sim, fotossíntese serve para produzir glicose. E para ela pegar essa glicose e transformar em ATP? Só com mitocôndria. Então a outra função da mitocôndria é produzir ATP, produzir energia. Ela é a usina energética, pelo amor de Deus, tá? Olha que cabelo é esse, meu Deus. Agora, gente, outro detalhe importante. Lá quando a gente viu a formação agora nos vídeos anteriores do espermatozoide, a gente viu que as mitocôndrias na espermiogênese, que é ali a maturação dos espermatozoides, elas ficam principalmente não, elas se localizam aqui na peça intermediária, ou seja, tem aqui a cabeça com o núcleo, com o acrossomo e os centríolos ali, ó, logo em seguida, e aí vem as mitocôndrias. Por que as mitocôndrias ficam aqui? Eu te digo, as mitocôndrias produzem ATP, produzem energia. Quem que precisa de energia para fazer o Iron Man dos espermatozoides, o flagelo? Então, essa produção de energia vai diretamente ser necessária para o batimento dos flagelos. Então, cara, isso é um detalhe? Não é, porque se fosse, eu não estaria falando. Isso o vestibular pede muito. As mitocôndrias ficam na peça intermediária, fora da cabeça para dar energia ao flagelo. Anotou isso daí? E aí, Annalyn, na hora da fecundação, como que a mitocôndria masculina participa?
não participa? Exatamente, olha que eu desenhei pra ti. Eu separei pra ti esse desenhinho. Ali, aproxima mais, por favor, que eu tô vendo no celular, eu não enxergo. Olha que bonitinho. Aqui tá o espermatozoide, aqui está as suas mitocôndrias. Quando ele vai chegar lá, depois de ter a guerra dos espermatozoides, vários espermatozoides já reagiram, já liberaram ali a enzima e a hialuronidase do acrossomo, né? E aí, aquele que chegou e esperou os outros depositarem bastante hialuronidase, consegue a chance de fazer a fecundação. Só que observa, quando ele faz a fecundação, a parte que se interioriza aqui é a parte do núcleo celular, que vai se juntar com o núcleo celular do óvulo, porque quando ele entra, o ovócito se transforma em óvulo e aí vai acontecer a formação do zigoto. Observaram que a peça intermediária ficou do lado de fora, e se ficou do lado de fora, significa o quê? Que as mitocôndrias que a gente tem são apenas de origem materna, não de origem paterna, ok? Porque as mitocôndrias do espermatozoide ficaram do lado de fora, foram eliminadas, não servem para nada. E se as mitocôndrias têm DNA próprio, se eu olho o DNA de uma mitocôndria da minha mãe e do meu DNA, tem que ser exatamente igual, tem que ser perfeitamente igual, ok? Então, por exemplo, lembra que eu falei que sempre tinha uma questão de vestibular, foram encontrados 2 corpos, não mumificados, né, mais ou menos, né, durante, tipo, numa posição fetal, 2 pessoas. E conseguiram ver que era uma pessoa do sexo feminino e do sexo masculino. E eles foram ver o DNA mitocondrial e aí perguntaram, o DNA mitocondrial era idêntico, eles eram mãe e filho? Sim, podia ser. Mãe e o filho têm DNA mitocondrial. Eles eram pai e filha? Não podiam ser pai e filha, porque o pai não doou o DNA mitocondrial. Eles podiam ser irmãos? Podiam ser irmãos maternos. Podiam ser irmãos paternos? Não, não podiam ser irmãos paternos, porque o nosso DNA, o da minha mãe, é igual ao meu, que é igual ao da minha irmã, filha da minha mãe. O meu DNA mitocondrial é 100% igual o DNA mitocondrial da Janice, porque nós somos filhas da mesma mãe, ok? E não do mesmo pai. E aí, gente, vem a teoria que é maravilhosa, que é uma hipótese, que é a endossimbiose. Olha que lindo isso. A mitocôndria, por possuir DNA próprio, ribossomos próprios, se autoduplicar, produzir suas próprias proteínas, existe uma teoria bastante consistente de que ela era um organismo independente que invadiu uma célula sem mitocôndrias, ok? Uma célula tipo procarionte, sem mitocôndrias, e aconteceu um benefício mútuo. Ela, ao mesmo tempo que tinha abrigo e fonte de glicose, produzia energia para se sustentar, mas ia produzir energia excessiva, o que dava energia para a célula, moléculas de ATP para a célula funcionar. Então, porque existem células, tipo as bactérias, que não têm mitocôndrias. Produzem ATP? Produzem, só que uma molécula de glicose, para quem não tem mitocôndrias, se transforma em 2 moléculas de ATP. Enquanto que uma molécula de glicose, para quem tem mitocôndria, se transforma em 36 ou 38 moléculas de ATP. Então, a presença de uma mitocôndria é um motor na célula, que faz com que a mesma quantidade de comida se transforme em muito mais energia. É como se, tipo assim, a bateria de uma celular dura um dia, e com mitocôndrias vai durar uma semana, sabe? Ou mais até. Então, olha aqui de perto essa teoria. E lembrando que quando a gente estudar cloroplastos, eu vou voltar aqui, porque os cloroplastos também têm DNA próprio, têm síntese proteica próprio, e os cloroplastos ainda produzem o alimento. Então, olha qual é a teoria de endossimbiose. Um ser procarionte recebeu outros procariontes menores de vida livre, tá? E esses procariontes, e podem ter recebido aqui, tá mostrando as 2 teorias, ó. Ao mesmo tempo, esses seres procariontes seriam as mitocôndrias, e os verdinhos os cloroplastos, ok? E aí o que aconteceu? Eles receberam tantas coisas, benefícios mútuos, que acabaram se transformando nas células, ou pode ter se transformado primeiro nessa célula aqui, e algumas priorizaram ter só a mitocôndria e viraram seres heterotróficos, e aqueles que tinham mitocôndrias e cloroplastos, células vegetais. Tem outra
outro esquema também que explica também a formação das células e com todas as organelas membranosas. Olha só como que seria a situação. Começaria aqui uma célula procarionte, um ancestral, e aí começou a acontecer a invaginação dessa membrana, e aí a formação da carioteca, individualizando o material nuclear, e a formação aqui do retículo endoplasmático e das outras organelas membranosas, o que justifica o retículo endoplasmático estar ali tão próximo do núcleo, e ali formando-se as organelas membranosas, até que há uma invasão desse ser independente que seriam as mitocôndrias, e essas mitocôndrias super beneficiadas e beneficiando as células se transformariam em estruturas. Depois que essas células com mitocôndrias já invadidas poderiam ter recebido uma invasão de uma célula de um ser procarionte que produzia glicose, que seria o cloroplasto, e aí a gente tem a célula eucarionte fotossintética ancestral, que produz glicose devido à fotossíntese e produz energia devido à mitocôndria. E por isso também a gente volta a lembrar que é aquela situação, cara, uma célula vegetal é mais ou menos evoluída, digamos assim, mais ou menos desenvolvida, bem mais desenvolvida. Pô, ela produz a própria comida. E existe essa aqui, ó, a imagem não tá boa, mas o conteúdo é ótimo, então vou deixar pertinho e vou falar. A hipótese autogênica e a hipótese endossimbiótica. A autogênica significa isso, era o DNA disperso, foi acontecendo a invaginação, a formação dos retículos endoplasmáticos das organelas ali, membranosas, lembrando todas as organelas são membranosas, menos o centríolo e os ribossomos, que a gente já vai ver, né? E aí, a partir das próprias estruturas celulares, houve a formação da mitocôndria e depois o cloroplasto, né? E aqui a gente já tem a situação de novo da endossimbiose, né? Comparando, que seriam esses micro-organismos que teriam invadido e se transformado, então, em estruturas. Eles ainda continuam se autoduplicando, continuam quase assim como uma independência dentro da estrutura geral da célula. Então é uma coisa muito louca pensar, pô, será que é possível, né? Mas, cara, são bilhões de anos para isso ter acontecido, então pode até ser que sim. Beleza, fechou. E agora a gente só falta um negocinho bem pequitinho, que eu acho que eu já vou falar nesse vídeo mesmo. Por quê? Porque o próximo conteúdo são os ribossomos. E os ribossomos é uma parte também. Assim como a respiração celular, a síntese proteica é um baita conteúdão que a gente vai falar com calma. Mas só para tu saber que os ribossomos são essas pequenas estruturas citoplasmáticas que estão presentes em grande quantidade no retículo endoplasmático e também no citoplasma. Se eu pegar um desses, é a única organela presente em todas as células, todas as células têm, desde a bactéria até a célula vegetal, célula animal, todas têm. E se eu ampliar, eu consigo perceber que o ribossomo tem duas subunidades, a maior e a menor. Eles são formados de RNA ribossômico, ok? E proteínas. E o que a gente tem que saber, meus amores? Eles são as únicas organelas e eles participam da síntese proteica junto com DNA e com RNA, e na síntese proteica no processo de tradução, que é quando o RNA mensageiro, o RNA ribossômico já os forma, né? O RNA mensageiro, ele passa aqui entre as duas subunidades e vai atraindo o RNA transportador, que vai pegar os aminoácidos e vai ir largando os aminoácidos ali para ir formando a proteína. Mas se tu não entendeu essa parte, fica bem tranquilo que de síntese proteica a gente vai ver tudo nos mínimos detalhes e com muita calma. Ok? Fechou? E os ribossomos, eles são oriundos do nucleolo, que é um ponto denso no núcleo da célula, tá? Então daí que eles vêm. Fechou? Valeu? Beijo, meus amores. Aqui a gente termina a semana 6 e na 7ª semana, a gente vai entrar nos processos, a gente vai entrar nas organelas vegetais e depois nos processos de respiração celular e de síntese proteica. Amo você, saudade sempre.